Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a nossa vida. Nós estamos caminhando em uma série de mensagens. E eu falo que essas mensagens, elas mexem comigo, mexem com o meu coração, porque são mensagens que me trouxe clareza em relação à fé, que realmente tocou o meu coração, que trouxe, de fato, essa libertação de muitas coisas, de muitas crenças, temores, e pôde, de fato, ter prazer na presença do Senhor. Nós falamos hoje, durante essas semanas, sobre os 5 pilares da fé reformada. Nada mais é que doutrinas que são extraídas da palavra de Deus e trazem, acalento para a nossa alma. Ela nos abençoa. E hoje nós vamos caminhar, nós vamos ver o terceiro pilar da fé reformada, total de 5, o terceiro que nós vamos ver hoje é a famosa sola gratia. Em outras palavras, ou melhor, em português, somente a graça. Salvação somente pela graça, ou pela graça somente. E o versículo que nos dá base para essa afirmação, salvação somente pela graça, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. É um texto muito conhecido, muito utilizado na época, há 500 anos atrás, na época da Reforma. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9 apenas. Depois nós leremos alguns versículos do contexto aí, e aí então você deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Bom, meus irmãos, até aqui a palavra do Senhor nos falou. Eu quero que, neste momento, com esse versículo em mente, que você imagine a seguinte cena. Um homem muito necessitado. Esse homem, ele constantemente pede esmola nas ruas. Ele é totalmente carente em relação às suas roupas, em relação àquilo que ele irá comer. Ele pede esmola constantemente. Ele precisa sempre de ajuda para ter as coisas básicas para a sua sobrevivência. Ele precisa sempre da ajuda das pessoas. Nós temos o costume de chamar essas pessoas de mendigo, ou moradores de rua, pessoas que não possuem trabalho, pessoas que normalmente dependem de outras para poder ter as coisas básicas para a sua sobrevivência. Só que, em troca daquilo que ele recebe, ele não tem dinheiro. Esse homem, ele recebe alimento, ele recebe esmolas, ele recebe roupas, ele recebe calçados, mas sempre as suas mãos estão vazias. Ele não tem nada para oferecer em troca. Sempre ele precisa, ele sempre está de mãos vazias. A imagem desse homem, ele retrata como funciona a nossa salvação. É dessa maneira. Todos nós, somos como esse homem que estende a mão para receber, mas as suas mãos estão vazias.
A Bíblia retrata que nós que somos salvos, nós não temos nada para oferecer a Deus em troca da nossa salvação. E pior, a gente também não tem nada para cooperar com esta graça. E por que que isso é assim? A Bíblia, ela nos ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados livres. Eles tinham o seu livre arbítrio. Eles foram deixados em sua liberdade. E o que eles fizeram com a sua liberdade? Eles escolheram pecar. A Bíblia diz que eles caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. É essa a situação do ser humano. E ainda diz o seguinte, que a partir desse momento que eles caíram, eles perderam o estado deles, né, de pessoa ali boa, de pessoa que foi criado com essa liberdade. E agora, a partir da queda, o estado de todo ser humano é um estado de pecado e miséria. E é algo que também nós vemos o apóstolo Paulo dizer, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que ele diz que por causa do pecado de um só homem, todos se tornaram pecadores. É isso que a Bíblia nos afirma. E então, meus irmãos, a partir então desse momento, todas as pessoas, todas, elas perderam a comunhão com Deus. Elas estão agora, como diz o apóstolo Paulo aqui, no contexto do versículo que nós lemos, todos são filhos da ira, todos estão debaixo da ira e da condenação de Deus, todos estão debaixo da maldição, todos estão, vivendo agora sujeito às misérias da vida, à doença, à morte, e pior de tudo, de viver nesse estado, é a pena eterna, o inferno. Todos estão condenados ao inferno, a partir do momento que nascem, porque todos nascem pecadores. E o apóstolo Paulo aqui nesta carta, ele escreve aos seus filhos da fé, a essa igreja que se encontra em Éfeso, uma cidade que vivia, gentios, pessoas que não eram, não faziam parte do povo de Deus, não eram judeus. E ele escreve então essa carta para animá-los. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nesse momento ele está preso. E aí agora ele começa então a animar a eles e mostrar para eles o que é a salvação. O que é a salvação pela graça? Mas para que eles possam entender por que a salvação é esse presente, por que a salvação, por que as pessoas são salvas pela graça, ele primeiro precisa estabelecer o argumento seguinte: todos estão perdidos, todos pecam, todos vivem em pecado. No capítulo 2, aí no versículo de 1 a 3, ele diz que todos nascemos espiritualmente mortos. Ele diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está morto aqui pelo apóstolo Paulo, revela não somente as ações que as pessoas tinham antes de conhecerem a Cristo, antes de serem salvas por Cristo. Fala de um estado de miséria, estado de pecado. O pecado não é somente ações que as pessoas estavam ali cometendo, mas estavam ali, no seu DNA. As pessoas nascem com o pecado, elas têm todas as suas faculdades mentais, os seus sentimentos, todas as suas ações são manchadas pelo pecado. E ele diz então que essa é a condição espiritual do homem, antes de ser transformado por Cristo.
Ele está morto em seus delitos e pecados. E o que isso significa? Significa que todos os seres humanos, ou qualquer ser humano, a partir ou sem Cristo, ele está separado de Deus. Não tem como haver comunhão com Deus. O ser humano não tem como buscar a Deus, se conectar com Deus espiritualmente, se não for por meio de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar. Ele está tentando dizer assim, a alma de vocês estava morta. Vocês viviam dessa maneira, buscando, olha o que diz o texto, no versículo 3, entre os quais também todos nós, ele está falando aqui da igreja, todos aqueles que foram salvos, nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele está explicando que é essa condição, pessoas inclinadas aos seus próprios desejos, aos seus próprios pensamentos, mas não pensamentos bons, mas da sua natureza caída. E pior, fala que essa prisão, que o ser humano ele está tão aprisionado, no versículo 2, que há uma influência maligna, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está tentando explicar aqui a condição das pessoas que foram salvas por Jesus. E também das pessoas que também não são salvas por Ele. Esse é o estado. Há uma influência maligna, há um desejo, das concupiscências da carne, os desejos que vão contra a vontade de Deus. E aí, claro, ele fala também do curso deste mundo, mas não o mundo que foi criado bom por Deus, mas o sistema, que se volta contra Deus. Então esta é a condição do ser humano. Ele está alienado de Deus. Ele não tem capacidade nenhuma de agradar a Deus e ter uma vida espiritual verdadeira. Essa é a condição, do ser humano. Não tem capacidade. Ele fala, vocês estavam mortos. Todos nós já passamos aqui por um momento bem desagradável. Velório. E no velório nós temos lá o caixão no meio, todo mundo fica ali velando o morto. E nesse momento é um momento tão triste que os parentes, os entes queridos daquele que falecido, eles choram. O desejo daqueles que estão ali chorando é que aquele morto se levante. E às vezes por falta de entendimento, tem pessoas que tocam no corpo e começam a falar com aquela pessoa que não reage. Pessoas pedem perdão, pessoas começam a se emocionar, começam a contar as histórias, e o corpo não reage. Não reage ao toque. Pode ser a pessoa mais amada daquela pessoa que estava morta. Passar na frente, ela não reage. Aquela pessoa pode passar mal naquele momento. E pode cair em prantos e passar mal, desmaiar. Aquele corpo não reage, ele não vê, ele não fala, ele não ouve. Esse é o estado de uma pessoa morta. E Paulo está explicando aqui. Nós éramos mortos espiritualmente. Deus passava do nosso lado e a gente não via. Deus falava conosco e a gente não ouvia. A gente tentava às vezes falar com Deus, mas é como se não saísse nada da nossa boca. Era impossível alcançar, porque morto não reage. Morto não fala, não ouve, não vê. Essa é a condição do ser humano. E não consegue atender à expectativa de Deus,
E a expectativa de Deus é alta. E isso, por isso que Paulo aqui, ele começa, antes de falar que eles foram salvos pela graça, que foi necessário uma ação divina, uma ação de Deus. Essa é a condição. A pessoa está morta, ele precisa explicar isso. A alma está morta. Essa pessoa que está morta, ela não tem capacidade de agradar a Deus, de buscar a Deus. E muito menos salvar a si mesmo. Essa é a condição do apóstolo Paulo. Ele está explicando isso para a igreja. E aí ele diz, todas as pessoas, elas nascem dessa maneira, precisando receber agora que está morta. Ela precisa antes de crer, antes de ter fé, porque na ordem da salvação, não é a fé. A pessoa tem fé e se arrepende, aí ela está viva, recebe vida. Não. Olha o texto diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, Ele não nos trata conforme nós merecemos, muito pelo contrário, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, ele está falando aqui para a igreja, para aqueles que já foram salvos, para as pessoas que agora estão servindo ao Senhor, estando nós mortos, condição espiritual, sem termos condições de buscar a Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a primeira ação na obra da salvação é de Deus. Antes da pessoa ouvir a mensagem do Evangelho, ela precisa receber essa vida. Alguns chamam de regeneração. Jesus Cristo, na época, no momento ali, ele estava conversando com Nicodemos, o mestre da lei, ele disse nascer de novo. Então, antes da pessoa ter fé, antes dela se arrepender, ela precisa receber essa vida. Ela precisa ser regenerada, revivida, só que espiritualmente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E essa ação, ela é soberana e ela parte de Deus. Deus tem essa ação, Ele dá vida, e Ele diz no versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo como Deus ele muda o status daquela pessoa? Ela era morta espiritualmente, filho da ira, filho da desobediência, inimigo de Deus. Mas quando Deus vem, traz vida para ela, regenera, o Espírito Santo fala o coração e ela brota vida. A mesma palavra, a mesma voz que deu vida lá no início. Haja luz, ela fala, ressuscita, receba a vida. E aí muda o estado daquela pessoa. Agora o estado dela é: você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a maravilhosa graça. E na época, então, da reforma, foi levantado esse ponto. E por que foi levantado? Porque, de alguma maneira, a Igreja Católica Romana pensava de outro jeito. E eles pensam de outro jeito. Eles falam que acreditar que a salvação é pela graça somente, eles falam que isso é uma heresia. Mas nós vemos aqui que pelo texto, pela palavra de Deus, não é uma heresia. Muito pelo contrário, é um ensino simples, fiel e puro do Evangelho. O homem não pode salvar a si mesmo. E aí o que diz então a Igreja Católica Romana? Que sim, a graça de Deus vem na vida da pessoa, só que a pessoa tem que dar um empurrãozinho. A pessoa tem que cooperar. E infelizmente até mesmo as igrejas evangélicas atuais pensam desta maneira. Acham que para Deus salvar aquela pessoa, a pessoa tem que ter alguma ação. Não, essa pessoa tem que acreditar, essa pessoa tem que crer, sim. Mas antes de tudo, essa pessoa precisa receber a vida, que só Deus pode dar. Isso é um ato da graça. Quando Deus faz isso, Ele dá a vida, Ele escolhe essa pessoa, fala assim: hoje eu vou te dar vida, seu moribundo, seu morto espiritual, hoje você vai receber vida.
Deus não faz isso baseado em alguma obra boa que Ele viu em nós. Não, eu vou dar vida para essa pessoa, eu vou salvar essa pessoa, sabe por quê? Porque ela é uma pessoa boa. Olha só, vive de acordo com os padrões dos seres humanos, é uma pessoa honesta, é um trabalhador, é uma pessoa que nunca matou ninguém, olha só, não bebe, não fuma. Eu vou salvar ela, eu vou dar vida. Não. Muito pelo contrário, você vê que ele fala, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o que a gente sabia fazer era apenas desagradar a Deus, desobedecê-lo. Mas Deus nos escolheu para nos dar vida. É dessa maneira que Deus salva. E na época da reforma, foi isso que eles disseram. Os reformadores falaram, não, somos salvos somente pela graça de Deus. E aí, o que acontece? No decorrer, de toda a história, foi criado alguns mal entendidos, As pessoas começaram a interpretar essa questão da graça de Deus, salvos pela graça, de uma maneira um pouco equivocada. Não sei se você já ouviu falar pessoas que separam, Não, antigamente as pessoas estavam no tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça. As pessoas separam, dividem em dois assuntos que, na verdade, andam juntos. E como que andam juntos? Da seguinte maneira, tanto a graça de Deus e a lei, elas caminham juntas e elas têm um papel na salvação, para a nossa salvação. Como que funciona isso? Olha só, primeiro nós devemos entender qual que é o papel da lei. A lei, ela tem um papel fundamental de revelar o nosso pecado. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, em Romanos, olha o texto de Romanos, capítulo 3, no versículo 20. Romanos fica um pouco antes, Você já estava com a sua Bíblia aberta. Em Efésios, você volta um pouquinho, você vai encontrar a carta de Paulo aos Romanos. Foi um dos textos que nós lemos. Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está aqui, então, explicando a questão da justificação pela fé, que foi o assunto que nós vimos na semana passada. Se você não pôde vir, veja lá, me peça lá por mensagem, que eu te mando a mensagem da semana passada, Somos salvos, somente pela fé, a justificação. Então, Paulo está explicando isso a partir do versículo 21. E aí, ele está respondendo algumas objeções. E olha o que ele diz, então, no versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está falando, ele está explicando, ninguém é salvo pelas obras da lei. O que são as obras da lei? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, é um resumo da lei, era a maneira que Deus, é a maneira que Deus ele quer que o homem viva. E aí as pessoas estavam fazendo o quê? Estavam olhando para aqueles 10 mandamentos, falando, nós precisamos cumprir esses 10 mandamentos para ser salvo. Nós precisamos apresentar nossas boas obras. Olha como eu sou obediente aos 10 mandamentos, eu mereço ser salvo. Eles queriam ser aceitos por Deus obedecendo os 10 mandamentos. E o apóstolo Paulo falou, não, peraí, isso não é o papel da lei. O papel, do objetivo da lei é trazer pleno conhecimento do pecado. A lei, ela tem um objetivo, ou seja, os 10 mandamentos, ele tem o propósito de expor a nossa incapacidade para cumprir o padrão de Deus. Para alcançar esse padrão de Deus. O padrão de Deus é, cumpra os 10 mandamentos se você quer ser salvo pelas suas obras. E ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue alcançar esse padrão de santidade, essa santidade que Deus quer em todas as pessoas.
Então os 10 mandamentos estão lá, Deus deu os 10 mandamentos, com um dos objetivos é esse. Olhe para ele. Ele vai trazer clareza dos seus pecados. Ele vai trazer o pleno conhecimento do pecado. Você vai ver que de fato você não consegue cumprir, você é um pecador, você não consegue agradar a Deus, é algo impossível para o ser humano. Esse é um dos propósitos, mostra a incapacidade. Pense na lei de Deus como um resultado de um exame. E aí naquele exame, você pegou aquele exame e você viu que consta uma doença incurável. Você está extremamente doente. E você só conseguiu identificar essa doença por causa do exame. O exame é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ela tem esse propósito. Ele mostra que, de fato, nós estamos em pecado, não conseguimos de nenhuma maneira obedecer a Deus como Ele quer. Ou seja, a lei revela a nossa doença, mas não mostra a cura. E por isso ser assim, eu tenho sempre o costume de falar com as pessoas, olhar os 10 mandamentos nos mostra uma coisa muito importante a respeito de nós. Se é impossível cumprir para ser salvo, então eu preciso de um Salvador. Eu preciso que alguém vá e cumpra essa lei no meu lugar. Eu preciso que alguém vá e de fato me salve, me justifique diante de Deus. E essa pessoa é Cristo. Então, meus irmãos, nós olhando para essa passagem, olhando para a lei, nós precisamos olhar e falar assim, nossa, eu preciso de Cristo. Como eu preciso de Cristo? Porque quando eu olho para a lei, eu vejo a minha condição pecaminosa, eu vejo que eu não consigo agradar ao Senhor. Eu não tenho a capacidade de resolver isso. Então, já que a lei mostra isso, a graça vem e supre aquilo que a lei não pode fazer. A lei mostra a doença, mas é a graça de Deus que vai trazer a cura. Um pouco mais à frente, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque o que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Nos justificar. Deus fez enviando seu próprio Filho. A lei aponta os nossos pecados, não tem a capacidade de nos salvar. Então vem a graça de Deus por meio de Jesus Cristo e oferece então a salvação. A situação é como se a gente estivesse no fundo do poço. A gente não tenta subir, mas não consegue, é escorregadio. E quanto mais a gente tenta, mais vai afundando, mais a gente vai afundando naquele poço. A lei, ela não consegue nos tirar daquele buraco, mas a graça, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, Deus envia o seu Filho. É como se Deus jogasse uma corda de salvação. Saia desse poço agora. Eu vou resgatar você, saia desse poço. Nós estávamos presos em nossos pecados, então a graça de Deus vem e nos tira deste poço, da nossa condição de pecadores. Aí você fala, pastor, mas eu não continuo sendo um pecador? Sim, mas agora você é um pecador justificado por Deus. Você é um pecador justificado. Então a graça, ela é essa corda que nos tira da nossa condição humana, da nossa condição, de pecadores. E então, meus irmãos, sabendo disso, eu preciso confiar na graça de Deus, eu não posso confiar nos meus esforços. Porque isso é uma coisa que as pessoas elas fazem. Bom, eu entendi que eu tenho que ir para a igreja, eu entendi que eu tenho que obedecer para ser salvo. Eu preciso fazer por onde, senão eu não vou ser salvo.
Olhe para a lei. Você não vai conseguir. Porque a gente não pode seguir o padrão que as pessoas dão como pessoa boa. Qual que é o padrão de uma pessoa boa hoje em dia? Uma pessoa que não comete crimes, não bebe, não fuma, não usa droga, não trai sua mulher, uma pessoa casada, uma pessoa honesta. Olha, esse é um padrão. Eu sou bom seguindo esse padrão, mas seguindo o padrão de Deus, ninguém consegue ser uma pessoa boa. Ninguém consegue agradar a Deus, se justificar diante de Deus para quê? Para ser salvo. Não, pastor, mas agora eu estou na igreja. Agora eu estou lendo a Bíblia, eu recebo as suas mensagens e ali eu acredito. Eu acredito que agora eu me esforçando eu vou ser salvo. Não, não é dessa maneira também. Nunca será pelo seu esforço. Não, pastor, porque vocês não estão entendendo. Eu vim aqui, eu coloquei até um dinheirinho aqui, ó, coloquei um dízimo, coloquei minha oferta. Não, não é por causa disso. Mas o Senhor foi na minha casa, o Senhor orou por mim. Não é por isso que você vai ser salvo. Você é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. É Deus que te salva. A lei, ela só vai mostrar, os seus esforços vai mostrar que você uma hora vai cair, você não consegue se sustentar como alguém agradável, alguém que tem a santidade que Deus espera de você. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, somos salvos pela graça. E na salvação não tem mérito nosso, apenas os méritos de Cristo. E o último ponto dessa mensagem é o que traz mais confusão e ainda fala de lei e graça, como que elas se conectam, né? A graça de Deus que nos salva, a lei que mostra que eu não consigo, como que isso pode se conectar? Como isso pode caminhar junto? Bom, capítulo 3 de Romanos, no versículo 31, parecia haver uma confusão na cabeça de alguns crentes. Eles não eram judeus. O judeu entende que desde o momento que ele nasce, ele tem que cumprir os 10 mandamentos. Eles precisam obedecer todos os mandamentos de Deus, para agradar a Deus. Os gentios não tinham esse costume. Eles viviam da maneira que eles bem entendessem. Aí agora eles fazem parte da igreja. Estão lá na igreja de Roma. Aí há aquele questionamento. Precisamos cumprir a lei de Deus? Precisamos obedecer os 10 mandamentos? Porque Jesus Cristo já obedeceu, ele já cumpriu toda a justiça de Deus. E essa justiça, como diz o apóstolo Paulo, né, a justificação, que é a maravilhosa troca, Deus pega todos os nossos pecados e atribui a Cristo. Coloca sobre Cristo e pega toda a justiça dele e coloca na minha conta. Ou seja, diante de Deus eu sou aceito unicamente pela fé, por causa das obras de Cristo. Então Deus olha para mim e não vê um pecador, mas vê alguém perfeito, alguém que pode ser aceito na sua presença sem pecado. Então se Deus olha para mim dessa maneira, se eu sou salvo pela graça, justificado somente pela graça, então agora eu posso viver da maneira que eu bem entender. Vamos viver da maneira que nós entendemos, porque a lei está abolida. É isso que as pessoas pensam. Não foi o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes confirmamos a lei, ou seja, a graça de Deus, ela confirma a lei de Deus. A lei de Deus, como diz a própria palavra, não é algo ruim, não é algo que deve ser odiado, mas a lei de Deus ela é boa, perfeita, ela revela a vontade de Deus para a nossa vida. Ela nos mostra assim que nós não podemos cumprir, né, o padrão de Deus, mas ela é a vontade de Deus para a nossa vida. Ela nos condena sim, mas a graça de Deus vai lá e nos liberta dessa condenação. E não é porque que a graça de Deus nos liberta da condenação da lei, isso nos dá licença para pecar. Não é dessa maneira. A graça de Deus não é um passe livre.
Bom, lá na minha cidade, na cidade que eu vim, né? Lá a gente andava muito de ônibus, então os adolescentes e crianças tinham uma carteirinha. Essa carteirinha liberava a gente para entrar pela porta da frente do ônibus. Mostrava a carteirinha para o motorista, você entrava no ônibus. Era muito bom. Você ia para qualquer lugar da cidade, apenas com uma carteirinha e sem pagar nada. Sem pagar nada. Era um passe livre. O que as pessoas pegaram e fizeram com a graça de Deus? Não, olha, eu sou salvo pela graça, mas você está vivendo em pecado. Não, olha, eu tenho passe livre. Deus não vai me condenar. O pastor falou, está escrito lá na Bíblia. Sou salvo pela graça. Não importa muito bem, muito como eu formo eu vivo. Não preciso mais obedecer. Não preciso. Sou salvo, posso viver da maneira que eu quiser. O apóstolo Paulo fala, não, nós vamos anular a lei por causa da graça? Não, nós confirmamos, ela ainda está de pé. Ela está de pé. A graça e a lei de Deus é como se a gente estivesse doentes. Nós vamos ao médico, o médico fala, agora vamos fazer aqui a cirurgia, você vai ficar bom de novo. Mas é necessário que você deixe os seus velhos hábitos. Uma pessoa que bebia muito, contraiu uma doença, e depois é curada, recebe um transplante de algum órgão, ela deve mudar agora os seus hábitos. É da mesma maneira em relação à nossa salvação. Deus vem, nos traz vida. Esse é o estado, nós estávamos no estado de morte espiritual. Ele nos traz vida, nos dá salvação, nos justifica. E agora? Vou continuar andando e vivendo da maneira que eu andava antes? Pensando da maneira que eu pensava antes? Esses dias eu conversando com um rapaz na rua, falei com ele, não adianta a gente falar, porque assim, para salvar, quais são as duas exigências de Deus para a salvação? A primeira, fé em Cristo Jesus, confiança, isso é claro, é básico, é simples. E a segunda condição, arrependimento. Então a pessoa para ser salva precisa acreditar em Jesus Cristo e se arrepender. Ou seja, não adianta eu falar que acredito e continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia antes, pensando da mesma maneira que eu pensava antes, vivendo igual ao mundo. Não, mas eu sou salvo pela graça, mas eu penso igual ao mundo. A minha maneira de trabalho é igual do mundo, eu quero só lucrar, eu não vejo o bem do próximo. Eu me relaciono com as pessoas da mesma maneira que eu me relacionava antes de encontrar Cristo, antes de ser salvo. Não é bem isso. Ou seja, a famosa frase que diziam antigamente nas igrejas que eu frequentava: venha como você está. Venha Cristo como você está, se entregue a Ele, se renda a Ele, como você está, com todos os seus pecados, com todas as suas fraquezas. Mas Cristo não vai deixar você do jeito que você está. Ele vai te mudar, Ele vai transformar o seu coração, Ele vai tirar todos esses pecados. Então, meus irmãos, a lei de Deus nos mostra e nos orienta como nós devemos viver, como nós devemos amar a Deus, como nós devemos viver agora em santidade, qual é a maneira que Deus Ele quer que nós vivamos. O apóstolo Paulo, no finalzinho lá do capítulo, finalzinho do capítulo não, né? No final dessa passagem, ainda no capítulo 2, quando ele vai concluir, ele mostra, pessoal, houve uma ação de Deus, houve uma ação, e essa ação tem um motivo, uma razão. Ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. E aí termina no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, Ele preparou a salvação para a gente, a vida que nós precisávamos
para agradá-lo. E depois da salvação, a mesma graça que nos salva, que nos tira do fundo do poço, que nos traz vida, é a mesma graça que vai continuar conosco durante toda a nossa vida. Ele diz, você agora é uma feitura, é uma criação, uma nova criatura, criado para quê? Para as boas obras que Deus já havia preparado para que você praticasse. Uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida que Deus Ele quer que você viva. Então a graça de Deus, ela não vai anular a lei, ela não vai falar assim, viva conforme você quer, mas ela vai falar, viva conforme Deus quer que você viva. E por que você vai viver assim? Para que você possa alcançar a salvação? Não, ele está dizendo, você já ganhou a salvação, Deus já te salvou, já houve essa ação do Espírito Santo na sua vida. Agora, por gratidão, agora, por amor a esse Senhor, siga a palavra dele, obedeça por amor. A lei, meus irmãos, concluindo então, a graça de Deus, ela nos salva. Salvação é somente pela graça, não é pelas obras da lei, mas a lei continua valendo até os dias de hoje. Os 10 mandamentos, não os 9, não 8, não 5, mas todos os 10 continua valendo até hoje. Mas é a graça de Deus que nos capacita a cumprir esses 10 mandamentos. Porque esse é o questionamento de muitas pessoas. Não, a pessoa foi salva, a pessoa aceitou Jesus, mas continua vivendo fraca espiritualmente, continua vivendo em uma vida de pecado, porque ela precisa da graça de Deus para viver. Nós precisamos da graça de Deus para viver a salvação e essa vida que nós temos a partir do momento que nós somos salvos. Nós precisamos da graça de Deus, sempre da graça de Deus. E agora, de forma bem prática, 3 liçõezinhas para você aplicar na sua vida durante essa semana. Primeira, reconheça a sua dependência da graça de Deus. Você que já foi salvo, você que às vezes você não tem a certeza da sua salvação, reconheça que você precisa da graça de Deus, para que agora você possa ser salvo por Ele. Você que já foi salvo, você que já tem anos, já é batizado, já é membro da igreja, reconheça que você precisa também da graça de Deus para você viver. Reconheça que para você obedecer, você fala, Senhor, eu preciso da Tua graça. Às vezes a gente vai na força do ódio, vai na força do nosso braço. Não, porque você precisa da graça de Deus, então clame pela graça de Deus. Fala, Senhor, eu preciso obedecer mais o Senhor, obedecer mais a Tua palavra. Eu preciso dessa graça do Senhor na minha vida. Eu preciso. Segunda lição, bem prática para a sua vida. Confie que Jesus cumpriu toda a lei em seu lugar para a salvação. Ele cumpriu toda a lei. Você não precisa tentar agradar a Deus. Não, Senhor, porque o Senhor sabe, né? Eu preciso agradar o Senhor para ser salvo. Para ser salvo, não. A gente busca, sim, agradar a Deus porque já fomos salvos, não para ser salvo. E por fim, vive em obediência à lei de Deus, como resposta à graça que você recebeu, e não para ser salvo por meio dela. O que Deus quer da gente, o que Deus quer de mim, de você, que você obedeça a Ele, em gratidão, por graça, que você viva desta maneira. Deus, meus irmãos, nos salvou não foi pelo nosso esforço, mas foi pelo sacrifício do seu Filho. Salvação não é resultado de esforço humano, mas de uma ação divina, conforme nós vimos. E não é fruto do trabalho humano, mas do sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, aquele que salva é aquele que vai nos manter no caminho da salvação, é aquele que vai nos fazer praticar boas obras, porque Ele é soberano. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor e vamos louvar a Ele, cantando que Ele é soberano.
Nós precisamos dele e da sua graça.